dolorosa. Mas enquanto nós estudávamos, não dá tempo para pesquisar muita informação. Agora, o nosso professor e o nosso pastor, ele dizia, que até ainda comigo, que agora que vai acertando algumas coisas na nossa cabeça. Agora que nós vamos compreendendo algumas coisas. E eu estava em casa, meditando nessa palavra. Porque se fala muito de graça, porque estamos no tempo da... Nós estamos no tempo da graça. Mas não é que a graça nos dá autoridade a pecar. Não é que a graça nos permite andar para uma vida de pecar. Não é porque estamos vivendo um período da graça que nos permite andar debaixo de uma capa de mentira. Não é isso que o texto diz. O apóstolo, e aqui para nós, para mim, um dos maiores apóstolos que a Bíblia nos mostra. Um homem que inclina o seu nariz e diz: olha, se não conseguir seguir a Jesus, siga-me a mim, porque eu sou o seguidor de Cristo. É um cara que tem que estar com a vida no altar. É um homem que não tem medo de pregar a verdade. É um homem que não tem medo de encarar o pecado de frente. Não o pecador, mas sim o pecado. Porque o pecador nós temos que tratar com amor e carinho, mas não passar a mão no pecado, não dizer que está tudo bem, e esse pecador caminhar a passos largos para o encargo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Paulo não tinha medo de encarar o pecado de frente. Paulo, você é profeta, faz a sua terceira viagem para a igreja
E ali, quando alguém olhava para não ver com a cabeça raspando naquela época, era o símbolo de uma ex-prostituta. Era o marco de uma ex-prostituta. E Paulo não tinha medo. Paulo trabalhou muito, sofreu, padeceu. E quando aquela igreja estava já bonita como essa, quando aquela igreja já tinha homens que poderiam dirigir culto, aquela igreja tinha homens que poderiam preparar a palavra, aquela igreja já tinha homens capacitados para dirigir o trabalho. Paulo diz: olha, não posso parar dentro de quatro paredes. O meu negócio é missões. Sou apóstolo e apóstolo tem que ir na igreja. Apóstolo tem que trabalhar. Apóstolo tem que ganhar. Eu preciso deixar alguém aqui, porque estou indo para mais uma viagem. Eu preciso atravessar uma semana novamente. A cabeça de Paulo estava tudo bem. Na mente de Paulo estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Paulo passa anos fora daquela igreja, trabalhando e ensinando outras igrejas. E se o homem não tiver chamada de Deus, se o homem não tiver vocação de Deus, não tiver uma coragem santa do Espírito, ele afrouxa. Ele não resiste às tentações. E o que doeu dentro de Paulo não foi nada mais ou nada menos do que Paulo receber cartas, receber recados, dizendo que aquilo que ele ensinou, a igreja de Paulo estava limpa e bela. O trabalho de Paulo estava indo por água abaixo. Paulo sentiu na alma, Paulo sentiu dor, ele disse: estou indo, eu novamente estou indo. E aqui eu começo a pregar dizendo na terceira viagem. Paulo pega a embarcação e está vindo para Corinto novamente. Quando Paulo chega dentro daquela igreja, pegou um monte de crente, atribulado até os ossos. Até o fim de cabeça daquele povo vivia atribulado. Andava atrás de secretário, de representar para lá e para cá, ficaram todos cheios da tribulação. E Satanás é paciente. Satanás trabalhou muito ali. E não tinha mais como pegar Paulo no meu prazer. Porque Paulo onde ia? Paulo ia em primeiro lugar no nome de Jesus. E em segundo lugar, Paulo tinha o conhecimento da palavra. É isso que a igreja tem que ter. Em primeiro lugar, andar em nome de Jesus, sem medo do pecado. E em segundo lugar, conhecimento da palavra. Fique atento, porque o nosso pastor já falou que vai ser mais insistindo. E tem muitos aí acreditando por falta de conhecimento. Paulo tinha conhecimento, Paulo tinha temor, Paulo tinha obediência. Procure dentro de você aí agora, vê se está faltando algum reverendo desse. Está lhe faltando conhecimento? Procure. Está lhe faltando temor? Ore mais. Está lhe faltando obediência? Muito forte. Persevere. Paulo chega lá na cidade de Corinto, pensando que ele receberia um abraço calente, pensando que ele receberia um abraço, pensando que ele ia sair dele café, banquete. Paulo entra com o pé na
nem saber onde eu vou. Quero nem saber o que vão duvidar, o que vão falar. Eu quero saber que devagar eu estou caminhando, passo a passo eu estou caminhando. Alguns dizem, eu não gosto do jeito que ele prega, eu não gosto do jeito que ele pula, eu não gosto do jeito que ele fala em língua, eu não gosto quando Deus não é de profecia. Aí eu te digo, eu não quero nem saber. Deus só deve fazer o passo na obediência. Deus só deve falar o passo. Deus só deve pregar o passo. Deus só deve falar a hora. Deus só deve falar o Senhor. E eu falei, como Paulo é corajoso? Porque diz que ele duvidava do apostolado de Paulo porque ele não andou com Jesus. E Paulo diz, olha, na paciência, o meu apostolado já foi comprovado em sinais, prodígios e maravilhas. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, vocês querem receber, querem aceitar eu como apóstolo, aceite sim ou não, porque a marca de Cristo eu carrego dentro de mim. Eu ando com Jesus sim, eu ando com ele 24 horas, à noite eu vou com ele, de manhã eu vou com ele, à tarde eu vou com ele, eu passo o dia com ele, as minhas angústias eu choro dos pés dele, eu ando com Jesus e quero saber, olha, os sinais, como diz a Bíblia, seguirão que crê. Ai, questionar, meu irmão. Faz aquilo que tem que ser feito. Mas agora o que ele fala? Agora, cara, fazer o quê? A cada dia eu vou fazer uma visita. Daquele meu nome que aquele que não vamos criar. Deus mostrou logo, nós já preciso. Você preciso, né, meu irmão? Não, meu irmão, só que é uma paradinha, meu irmão, sabe? Lá vem com aquele carro dele, falei, é ele que eu vou puxar hoje. Irmão, aconteceu, sabe, na minha casa eu falei, porventura, o pecado é vitamina para fortalecer a carne? Se o pecado fosse tão gostoso como diz que é, não batia dentro de nós depois daquele arrependimento. Você está aqui, irmão, Deus está falando aí que você está com uma alma. Mas estamos sofrendo da graça, verdadeira. A graça é porque Deus está te dando tempo para te arrepender. A graça é que Deus está te dando tempo para te arrepender. Porque eu creio que Jesus está aos pés, à direita do Pai, rogando por mim e por você, dizendo, Pai, dá mais uma oportunidade, dá mais uma oportunidade. Para isso é a minha graça, para isso é a minha graça. Ei, Deus tinha graça com Paulo, escute o texto. Quando o Paulo faz a oração, Paulo diz que fez a oração, para que o espírito da sua carne lhe saísse, mas uma voz lhe dizia. Ele diz que o próprio Jesus falou com ele, dizendo, a minha graça te basta, Paulo, e o meu poder. Deus está falando para Paulo, se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo não narra que havia uma graça para a igreja de Coríntios. Paulo não narra que havia uma fraqueza, não no sentido espiritual somente, na igreja de Coríntios. Mas Paulo percebeu que a igreja de Coríntios andava em caminhos diferentes, que não conhecia com a palavra de Deus. Paulo não passou a mão, Paulo pregou a verdade. Coloquei até um termo aqui. Te pegando no ponto fraco, diga misericórdia. Te pegando no aparentemente
ele está fraco. Aí ele diz, olha, quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque Paulo fechava as brechas. Paulo fechava as brechas do soldado. O inimigo vinha da direita, Paulo estava com uma brecha mesmo, a janela fechada à sua direita. O inimigo vinha à sua esquerda, Paulo estava com uma brecha fechada. O inimigo vinha na sua frente, Paulo tinha expulso diante dela, que não se abria, que seu pecado não foi encontrado no ministério de Paulo, então não tinha como penetrar, tinha que partir retirada. O inimigo voltava de volta emboscada e vinha na sua retaguarda, mas há um exército de Deus Todo-Poderoso que habita em volta daquela exceção, justo e fiel na igreja do Senhor. O inimigo ele sonda, mas não consegue puxar, não consegue derrubar, por quê? Quando ele chega, ele pega você orando. Quando ele chega pela meio-dia, ele pega você no vulto. Quando ele chega à noite, ele te pega na igreja. Ele não tem como ele te derrubar, por quê? As brechas estão fechadas. É assim o ministério de Paulo. Fecha a brecha, ora, jejum, música, prega. E não tinha medo de pregar a verdade. Mas quando foi um certo dia, no princípio eu lembrei isso. Que no princípio Satanás já agia com uma certa esperteza e malandragem. Porque ele viu que a serpente, no princípio, lá no Gênesis capítulo 13, a serpente era uma das mais astúcias que havia na terra. E a Bíblia diz que naquele dia, Deus pega tudo que é puro, o barro, e forma ali um homem. E naquele homem, a mente limpa, sem pecado, coração puro, não passava malandragem nenhuma, não tinha internet na época para ter uma mente tão poluída, não tinha Facebook na época para trocar recadinhos amorosos, não tinha tratamento de prostituição, era puro e perfeito, como tudo que Deus fez. E naquele dia, Deus deu um sono profundo no coração, e Adão sentiu esse sono. Aí eu percebo que a solidão já havia, eu percebo que a solidão já existia. Ei, escuta o que eu vou falar, isso aqui é profundo da parte de Deus, recebi agora. Tem gente que está no meio da multidão, mas que fica, permanece só, é solitário. Tem gente que trabalha com 4, 5 pessoas do seu lado, mas é solitária. Tem gente que tem quatro amigos dentro da igreja, com 30, 40, 50, mas se sente solitária, porque precisa ficar com Deus. Vamos aprender aqui, igreja, para praticar amanhã. Adão sentiu só. Deus falou, vou ter que dar uma disjuntura para esse camarada. Da própria costela do mundo, ele é companheiro para ficar doido. Lá, só quando vai dar para trás. Agora com a minha lei do cadeirão, que é com os caras que não. O cadeirão, mas todos ficar do lado. E eu nem lembrar para ele. Pois bem, da costela, vem quem? Vem quem? A mulher. Pra quê? Pra quê? E o que mais? Me ajuda aí, eu estou se desligando, minha gente. E o que mais? E o que mais? Hã? E o que mais? Vamos! E o que mais? E o que mais? Hã? E o que mais? Vamos, igreja! Vamos! E o que mais? Ninguém falou aí da sua esposa. Ninguém falou da amiga. Eu posso ter
homem e a mulher é no ponto. Então você vai sair daqui nessa noite dizendo: Senhor, ajuda-me a me policiar e a fechar as brechas no ponto fraco da minha vida. Você pode dizer isso? Ajuda-me, Senhor. Fechar as brechas nos pontos fracos da minha vida. Não custa coisa assim, na minha vida. Tem gente que só busca brecha no ministério dos outros, pastor Jonas. Tem gente que só busca falha na vida dos outros. Tem gente que só busca falha na casa dos outros. Tem gente que só busca falha no casamento dos outros. Mas no dele ele não fecha a brecha, ele abre nós. Porque quando você busca defeito em mim, você abre um defeito em você. Quando você busca falha no pastor, você abre mais defeito em você. É assim, a Bíblia diz que antes de tirar coisa minúscula, o olho do seu irmão, do céu tem uma trava. E Eva tinha um ponto fraco dentro dela. Ela tinha um ponto fraco. E esse ponto fraco fez com que Eva e Adão ambos pecassem no jardim do Éden. Porque Deus falou para ela: olha, bastante todas as árvores do jardim, todas aqui, ó, você pode comer, mas aquela lá, não. Alguém pode me ajudar aí a falar para mim qual que é o ponto fraco de Eva? Eva é o quê? Curiosa. Obrigado. Eva é curiosa. E tem gente que é curioso. Quer saber o que passa na minha casa. Quer saber o que passa comigo? Quer saber o que se passa? Irmão, liga para perguntar como eu vou e aí está tudo bem. Vai tudo bem. Pastor, sua esposa vai se internar amanhã. Pastor, precisa de uma faxina lá. Pastor, precisa de uma ajuda. Quer que eu vá no hospital? Eu falei hoje para ele. Precisou do sentido em hora. É ligar. Isso não é curiosidade, é procurar ajudar, é diferente. Mas tem gente que só vai na tua casa para cuidar. Ela era curiosa. E ela tinha algo dentro dela. Da inveja. Enraizou no coração dela. Porque a serpente falou a ela dizendo: olha, tirado do dia que tu comer, ela não vai ficar sábia, os teus olhos serão abertos. Ah, meu irmão. Ela ouviu aquilo, guardou e desceu na tábua do seu coração e enraizou lá dentro. Se não me engano, o pastor Jonas pegou no domingo aqui e disse que os passarinhos podem passear sobre a tua cabeça, mas fazer ninho não. E ela permitiu que esse passarinho do diabo fizesse ninho na cabeça dela, pousou no coração e soltou ovos. Sabe o que é isso, Ana? Quando o passarinho solta ovos, agora é os passarinhos e nas árvores. E pode passar em alguns pratos e começar a procurar, porque os passarinhos vão procurar um lugar na árvore, vão fazer ninho e vão soltar ovos. A fêmea choca no ninho. O macho sai para buscar comida para o passarinho pequeno soltado. E dali sai 2, 3, 4 passarinhos seguindo. Nós tivemos lá em casa. A minha esposa, eu dei para ela um casal de canário. E esse casal de canário procriou dentro de casa. Deu 3 filhotes. 3 filhotes. O macho ia, nós colocávamos na gaiola, o macho pegava no bico, levava para a fêmea dava os filhotinhos. Satanás é paciente. Ele está pousando em algumas mentes. E está pousando alguma ira, que é os ovos. E isso está brotando dentro de você. Nesta noite, vamos massacrá-lo. Vamos expulsar essa raiz do mal. Vamos dar lugar ao Espírito Santo nesta noite. Vamos expulsar. Vamos quebrar todos os ovos de Satanás e Salvador e manter a nossa mente
descansar em Deus, confia no Senhor. A melhor vitamina para a minha alma. Porque vai tomar, você já vai dizer, olha, continua orando. Porque é o meu poder que vai se aperfeiçoar dentro de você. Sabe como o poder de Deus se aperfeiçoa no crente? Estou pregando, mas é para mim. O poder de Deus se aperfeiçoa na vida do cristão quando ele é sincero. O cristão sincero está cheio de gente semelhante a Eva, está dentro do jardim, mas está passando a andar escondido. Eita, meu Deus, caramba, ei! Tem gente dizendo, se eu pudesse eu não tinha vindo hoje, mas Deus me trouxe para ouvir umas verdades nessa noite. Tem gente aqui, irmãos, aqui dentro, que está andando semelhante a Eva, na caralho, está no meio da sala se escondendo, porque já pousou dentro dela a raiz do mal. E agora o pregador não vai ter mais jeito de mim, vai ter, filha, para você. Agora eu vou dizer para você, filho da graça, tem jeito sim, mas para de se esconder. Vem, peça ajuda. Não manda cheio, pede socorro. Rasga hoje aí, o que te mata, rasga hoje o teu coração. Peça ajuda enquanto aflito. Pregador, mas tem pessoas que não pediram ajuda e morreram Sansão. Sansão tinha algo que Deus lhe deu, um ministério, era filho da promessa. A sua mãe fez um volto chamado volto Nazireu, que durante a sua vida não se passaria na vaga sobre a sua cabeça. Sansão vai crescendo e alguém olhar e dizer, esse menino tem algo diferente. Sansão vai tomando o corpo de homem, alguém olhar e dizer, esse jovem tem algo diferente. Ninguém consegue bater em Sansão. Ninguém consegue vencer Sansão. Então Deus vivo era com Sansão. O Deus Todo-Poderoso era com Sansão. Mas Sansão começou a brincar. Ei, eu paro. Olha, eu vou te avisar pela palavra de Deus nessa noite. E o Espírito Santo está dando um recado aqui. Para de brincar enquanto é tempo. Sansão começou a brincar. Enquanto Sansão levava as coisas de Deus a sério, vindo o exército, ele caçava e deixava de jumento seca. Mais de 1000 ele derrubava, mais de 1000 ele derrotava. Quando viu o inimigo perseguindo a Israel, Sansão rasgava novamente as suas vestes, se colocava diante do meu filho e vencia a batalha novamente. Mas Sansão começou a brincar com esse negócio. Para de brincar, igreja, para de brincar, mocidade, para de brincar, união feminina, para de brincar, o reino do massacre, para de brincar. Vem falar, xereira. Sansão começou a brincar. Desobedeceu aos pais, foi buscar fora. Tem gente aqui buscando fora. Fora de tudo. Fora da visão do pai, fora da visão da família, fora da visão de Deus. E está brincando. Porque lá fora acontece. Vai lá. Se lá se pega o diabo, nós não vamos nos entregar. Se lá se pega o capeta, nós não vamos nos entregar. Chega! Da mesma vez que eu vi esse coração de Sansão. E o que ela fez? Começou a brincar. Contando uma historinha, fazendo cafuné na cabeça. E ele foi sucedendo. Não, ela tem um coração bom. Não, ela não gasta. Não, é que eu gosto, é que eu amo. Será que você dizia, pai, fica certo que já está velho? Será que você dizia, mãe, fica na tua e depois não bastante? Ei, a lavadoreira, a lavacheira, a lavadoreira na área. Na catarina da catarina, a sua eminência. Escuta isso. Brincando. Não, agarra a porta aqui quando o inimigo vir.
Aí você grita. Quando o inimigo aparecia na corda, Sansão arrebentava. Então o irmão, amarra os correntes. Para o inimigo, Sansão arrebentava. Astúcia. Oh, meu amor. Nós tivemos tantas noites lindas, maravilhosas. Eu acho que naquela noite, pastor, ela levou até sopinha na cama. Pegou um pouquinho, devia estar um calor, que nem está hoje, levou um pouquinho gelado. Não estou estourando o ouvido. Eu quero esse sorriso gostoso no ouvido. Aí virou até o ledrão do Sansão. Cabelo do Sansão foi que esticou. Fez aquele cafunézinho gostoso. O homem florescer. Me conta, Sansão. Tá bom, eu vou te contar um negócio na minha cabeça. Eu quero dormir. Doido. Louco. Esse camarada aqui, Israel, muito amigo meu, vou contar porque ele sempre me conta isso para todo mundo. Teve problema com o álcool. Teve muito problema com o álcool, bebida. Se converteu ao evangelho e disse: a partir de hoje eu não bebo mais. E foi para uma determinada igreja, eu não vou falar o nome, questão de ética. Foi para uma determinada igreja. E lá nessa determinada igreja é forte. Lá forte. Ponto fraco. Satanás sabia que se pegasse ele no ponto fraco, ele voltaria a beber novamente. Voltou a beber. Porque foi um pouquinho pequeno, isso não faz nada. Isso não vai fazer mal a quem pode. Hoje em dia pode. Tomou um pouquinho só das coisas. Foi o ponto fraco que o diabo achou dentro dele para levar ele novamente para a porta do adultério. Você está forte? Cadê os fortes? Coloque de pé, tá? Em nome de Jesus. Literalmente, coloque de pé. Quem está de pé espiritualmente falando agora? Glória a Deus.